Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de ajuste do variador de pressão DFR nas bombas Rexroth em sistemas RV. Finalmente chegou nossa aula de ajuste, nossa aula prática teórica, conforme nós fizemos na aula passada. Tá? Antes, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós já vimos aqui. Tá? Nós vimos aquele circuito, né? Só uma passagem rápida. Nós também fizemos a observação importante de sempre encher a carcaça da bomba com o mesmo fluido utilizado no circuito do sistema. Né? Nós fizemos uma análise do funcionamento, né? Com ΔP em 20 bar. Né? Falamos sobre essa balança, sobre esse regulador. Tá? Vimos como a bomba funcionaria internamente através de um circuito, né? Do fabricante. Tá? Eu tenho aqui também numa fonte de mídia interessante para a gente ver também sobre o funcionamento da bomba com aqueles ajustes de pressão FR que nós fizemos antes, aquela análise que nós fizemos antes, né? Como funcionaria. É só a termo de curiosidade, tá? Porque nós já vimos isso. Tá bom? Então, voltando aqui, vamos direto ao assunto, passo a passo para o ajuste de controle DFR. Tá? Eu gostaria de dizer a vocês que eu incluí aqui algumas figuras, né, de ajuste da bomba. Não é a mesma bomba no ROV, é semelhante, mas o ajuste é o mesmo. Tá? E vocês vão ver que é bem simples. Primeiramente, a gente tem que, com a bomba desligada, nós vamos retirar a porca da válvula DR, porque existe uma porca que trava esse controle de ajuste, esse parafuso de ajuste. Tá? É um parafuso que você aciona com a chave Allen e você tem que soltar, afrouxar essa porca. Tá? A válvula DR é essa que está mais próxima da carcaça. Afrouxe e gire o parafuso DR no sentido anti-horário, até não sentir mais tensão na mola. Então você vai girar ele todo anti-horário, afrouxando ele até perceber que a mola não está mais causando alguma tensão no ajuste do parafuso. Então aí você para, tá? Então você praticamente abriu a válvula DR toda. Retire a porca da válvula FR, aquela válvula mais afastada do corpo da bomba. Então você tem que vai lá com a chavinha, né, de boca de novo e retira e você vai ajustar esse parafuso com a chave Allen também. Lembrando que afrouxando essa porca do FR, ajuste o parafuso no sentido horário até o fim do curso. Então nós vamos fechar a válvula FR. Mas tem uma observação importante aqui. Quando você estiver apertando esse parafuso de ajuste da válvula FR, tem que apertar ele até o máximo. O que vai acontecer? A porca vai junto e vai encostar, vai travar aqui, vai parecer que você chegou no final do curso do parafuso. Não chegou. Ele tem que chegar ao final do curso com essa porca frouxa. Então lembre que ela vai sempre encostar lá e travar e você solta ela de novo. Aperta. Dependendo da quantidade de voltas que tiver que dar, ela pode encostar mais de uma vez aqui e travar. E parecer que chegou ao final do curso. Tem que chegar no final do curso com a porca frouxa. Depois que você fizer isso, então fechou toda a válvula FR, abriu toda a válvula DR. Certificar que a linha piloto hidráulico conexão X, o load sense da válvula FR, tá? Que é essa daqui, ó, que é conectada aqui, a linha load sense está aqui, está conectada na válvula FR. Então tem que certificar que essa mangueira seja bloqueada, retirada, a solenoide startup idle esteja desligada. Então nós vamos remover ela, tá vendo? E aqui, ó, nós vamos colocar um bujão, porque ela tem que estar fechada, conforme ele falou ali, tá? E lembrando que existe uma tecla lá no painel do ROV que você coloca em idle. Então ela não pode estar acionada essa tecla. A bomba não pode ficar em idle, senão você vai ativar esse circuito do load sense. Tá? Que não é interessante acionar ele agora porque nós estamos fazendo ajuste da bomba. Então
Tem que estar sem carga nenhuma, não pode acionar thrust, não pode acionar ferramenta, tem que estar só a bomba funcionando ali. Tá ok? Então, tendo a certeza disso, né, tanto que ele fala aqui, dê a partida na bomba e ajuste o sistema para obter uma condição sem fluxo, sem carga, quer dizer, não vai acionar nada, não pode estar fluindo nada, nem thruster pode estar girando. E gire o pino de ajuste do controlador DR no sentido horário. Tá? Então a gente vai girar esse parafuso no sentido horário, vamos começar a apertar o parafuso DR para obter a pressão operacional do sistema. Nesse caso aqui eu cito como 200 bar ou 2.900 PSI. Pessoal, tem que ver o que a engenharia da empresa pede, solicita. Então ele começa aqui apertando, tá vendo? Está em 8.2 bar. Conforme a gente for apertando esse parafuso, DR, que o FR tá todo apertado já, tá? Então ele não tem atuação nenhuma, é só DR. Nós vamos chegar até onde a gente quer. Ele pode ter pressão superior a 200 bar? Pode, vai até 280 bar, ou mais um pouquinho. Mas o nosso ROV trabalha com 200 bar, tá? Nosso ROV aqui. Então, chegou esse ajuste, o que a gente tem que fazer no final desse ajuste? Tá aqui, ó. Aperte a porca de fixação. Em seguida, tá? Aí fala, reinstale a porca da capa protetora. Só que a maioria dos ROV, dessas bombas, depois de já bastante uso, não tem mais essa capa protetora, tá? Então o que a gente vai fazer? Apertar a porca de fixação. Para isso você tem que manter a chave Allen no parafuso de ajuste, porque senão ele gira junto com a porca e você perde o ajuste. Preste atenção nisso, já vi piloto pegar para fazer o ajuste e esquecer e apertar a porca. E aí eu tô lá no sistema vendo a pressão, a pressão aumentou, passou dos 3.000 PSI. O que aconteceu aí? Esqueceu de manter o parafuso de ajuste fixo com a chave Allen. Você aperta a porca de fixação, geralmente o parafuso gira junto, então tem que manter ele fixo. Tá? Depois o que acontece? Chegou aos 3.000 PSI, ou a pressão do sistema, né? Aperte agora a porca de fixação, em seguida reinstale e tal, aquilo que a gente já viu. Aí começa a girar o parafuso de ajuste do controlador FR no sentido anti-horário. Então ele estava apertado, lembra? É um parafuso, tá? Parafuso FR, ele estava apertado. Nós vamos afrouxar agora. Então a válvula estava toda fechada, ela vai começar a abrir. O que vai acontecer? Vai começar a cair a pressão. Nós estávamos com a pressão de 2.900 PSI. Ela vai começar a cair, é o normal. Tá? Então, o que ele fala aqui? Deixa eu sair da frente para vocês poderem ler junto. Começa a girar o parafuso, FR no sentido anti-horário, a pressão do sistema deve começar a cair. Continue a girar o parafuso de ajuste até conseguir o diferencial de pressão desejado, em torno de 20 bar. Dá mais ou menos 300 PSI. Pessoal, lembra que já vem ajustado de fábrica 14 bar. Tá? Mas, por exemplo, nosso ROV trabalha com 20 bar. Tá? Então, olha, começou a afrouxar, a pressão começa a cair. Estava 3.000 PSI, já está 64. Desculpa, estava 200 bar, já está 64 bar. Chegamos a 20 bar. Aí o que eu vou fazer? Com 20 bar eu vou apertar a contraporca lá, a porca de fixação, vou apertar ela, né? E garantir com a minha chave Allen que o parafuso de ajuste não mexa, porque senão eu perco esse ajuste. Aí já era. Eu tenho que começar a fazer tudo de novo. Tá? Então, aperte a porca de fixação em seguida, reinstale e aperte a capa protetora, sabendo que não temos essa capa, né, do parafuso, não temos mais. Desligue a bomba, retire o bujão, reconecte a linha do sensor de carga ao orifício X. Faça o teste funcional com e sem carga e veja o manômetro se há necessidade de corrigir alguns valores. Então, o que vai acontecer? Antes da gente mostrar aqui mais um vídeo, vai acontecer que
você ajustou a pressão de operação, aí ajustou o FR, que é o ΔP. Agora você conecta a linha de load sense, tá? Que ela, quando não tiver na função idle, lá no RLV, ela vai impedir que a válvula FR, porque ela vai jogar pressão ali, vai impedir que a válvula FR atue e caia a pressão para idle. Tá? Então, aquela função idle, o que na verdade ela faz? Ela desliga a pressão que vai pela linha do load sense para ali para a porta X. Desligando, vale o ajuste que você fez no FR. Tá bom? Vamos ver se esse videozinho aqui, ele mostra justamente isso, quando você já ajustou o FR. Tá? É só essa parte aqui, que você fechou lá, tirou a carga, fechou o circuito, não tem mais fluxo circulando, a pressão vai lá no máximo, aqui também vai chegar no máximo, aí você ajusta o FR aqui, vai passar o fluxo e vai cair a pressão para 20 bar. Caiu para 20 bar nos dois. Tá? A bomba vai trabalhar com isso aí. Então tá vendo aqui, não tem nenhuma linha conectada de load sense. Tá? Então pessoal, o que aconteceu aqui? Nós fizemos o ajuste passo a passo para vocês verem, tá? Desse controle DFR. Tá? Vocês viram que é um ajuste muito simples. Tem que se tomar alguns cuidados, né? Como bujonar a linha load sense, travar quando fizer obter o ajuste, travar com a chave Allen o parafuso, não deixar quando você estiver apertando a porca de fixação, não deixar ela girar o parafuso junto, senão você perde. Né? É muito simples, não tem mistério nenhum. Eu gostaria aqui só de passar limpo, né? O que nós já vimos. Vamos recordar aqui que a válvula DR é aquela qual nós fizemos ajuste de pressão máxima no sistema, que ela pode chegar até 280 bar. Né? E no ROV a bomba funciona no modo DFR, onde o regulador FR ajusta valores de pressão entre 10 e 22 bar. Lembrando que já vem ajustada por padrão de fábrica com 14 bar de pressão. Nós vimos também que a função deste regulador FR era de vazão da nossa bomba, já que a mesma está incorporada ao circuito de load sense do RLV pela porta de entrada X, mantendo a velocidade do atuador constante dependente da carga vinda do acionamento dos thrusters. E por isso nós chamamos este regulador FR de balança de pressão, que mantém uma vazão constante na válvula de fluxo e um ΔP constante com o valor de regulagem que fizemos aqui. Tá? Nós podemos ver aqui também algumas figuras que vamos poder relembrar o controle DFR. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Alguns alunos andaram falando sobre o DFR1. Eu vou mostrar rapidamente o que seria esse DFR1, tá? Que nós possamos entender melhor. O DFR nós já conhecemos. E se vocês lembram, naquele circuito lá, ele falava que fechado aqui para DFR1. E é isso que é o DFR1, somente isso. Ele fecha aqui. Como nesse exemplo aqui, ó, nós temos o DFR com a passagem aqui de retorno quando há pressão sobre a mola FR, né? Quando é liberada essa pressão, ele vem por esse retorno aqui. Então, age mais rápido. O retorno dessa mola para o ajuste que nós fizemos é mais rápido. No DFR1 não ocorre isso, porque não existe essa passagem. Então, o retorno é mais lento, tem um certo delay. Tem alguma aplicação para nós? Aqui, no nosso caso, não. Nós usamos o DFR. Pode ser que haja alguma necessidade em algum circuito de você usar o DFR1. Não tem nada a mais nele, só isso. Ele tem a menos, né? Aliás, tem a menos. Você pode ver no circuito que não está conectado. Tá? Então, lembrando aqui, aquele circuito, nós falamos aqui que
fechado em DFR1. Então não muda nada do que nós vemos até agora. E com relação à balança, esse circuito aqui, ela mostra aqui um pistão sendo acionado com 300 PSI, mas quando tem uma carga, ele não consegue ser acionado. Então você precisa aumentar a pressão do seu circuito. E nós vamos ver que aumentando essa pressão, nós vamos manter o ΔP constante por causa desse ajuste do FR. Como é que ocorre isso? Olha só, você aumentou aqui, essa diferença ela continua, os 300 PSI aqui, eles não vão desaparecer. É isso que é bacana nessa bomba, tá? Com esse controle DFR. Você aumenta a pressão e o ΔP permanece constante. Aí você pode dar um acionamento, um aumento de carga, tá? Você tem um aumento de carga, vamos dizer assim, né, no teu circuito, e você não perde na eficiência. E é o que a gente termina comentando aqui. Por isso nós chamamos esse regulador FR de balança de pressão, que mantém uma vazão constante na válvula de fluxo, um ΔP constante com o valor de regulagem que fizemos. Isso faz a bomba ter uma eficiência maior, evitando o consumo de energia desnecessário, já que a velocidade do atuador vai ficar constante. Lembrando que este ajuste mínimo de FR já é o suficiente para manter a lubrificação no interior da bomba. Isso é um outro detalhe técnico, inclusive nas sapatas, o contato com disco de controle e etc. E tal. Então, pessoal, nós ficamos por aqui com a nossa aula de ajuste. Espero que tenham gostado. Eu gostaria de ter feito numa oficina junto com vocês. Vocês iam ver que é muito simples, até gostoso de fazer esse ajuste, tá? E se vocês tiverem a oportunidade de fazê-lo, né, a bordo, num ROV, ou de observar, tentem lembrar daqui dos conceitos de como fizemos esse ajuste aqui, que vai ser muito importante para vocês. Espero que tenham gostado dessa parte da bomba 10V. É o que nós podemos apresentar nesse nosso curso intermediário. Até a próxima. Obrigado.